Boa noite. Vou deixar todo mundo entrar aí para a gente começar essa live super especial hoje. Olá, Fernanda. Vamos falar muito hoje sobre implante hormonal. Algumas dúvidas, como sempre, que chegaram por aqui. O que eu tinha colocado no final de semana sobre o quiz, sobre algumas perguntas. Fala, Felipe. Ariane, que vai participar com a gente hoje da live, falar um pouquinho, mandar as dúvidas que ela recebeu. Vamos lá. Olá! Olá, tudo Tudo bem? bem? Oi, Joia. gente, boa noite. E aí, tranquilo? O áudio tá legal aí? Pra mim tá tudo ok. Deixa eu Ótimo. colocar um filtro aqui. Aí, mulheres. É, Tá. Recebi algumas perguntas, mas vou deixar. Pode deixar, Fernanda, vou deixar a live salva sim. Mas vou deixar muito para você mandar as perguntas, né? Que você recebeu muita coisa aí. Eu fiz até um quiz aí final de semana, tirando algumas dúvidas. Hoje em consultório recebi mais algumas, fiz algumas anotações. Então deixa eu me apresentar, porque deve ter seguidor seu que não me conhece. com O de certeza. sempre, depois você se apresenta e aí a gente começa a conversar. Gente, seguinte, eu sou o Dr. Dias Júnior, sou de Juiz de Fora. Trabalho com o que as pessoas chamam de medicina integrativa, eu sou da ortomolecular, na verdade. Trabalho muito com modulação hormonal, tá? E há alguns anos iniciei uma das formas de fazer modulação hormonal, que é por implante, tá? O tal do chip que as pessoas dizem, na verdade é um implante hormonal que nada mais é que uma forma de repor, de refazer, de otimizar resultado. Trabalho em Juiz de Fora há 3 anos, trabalhei por quase 10 anos em Ubá, que é aqui perto. Então são 12 anos aí de consultório particular e agora estou só em Juiz de Fora mesmo. Deixa eu ver aqui, isso. Ariane, Oi. Posso? seguinte, Hum, isso. Eu ia te pedir para você se apresentar, que tem algumas pessoas aqui que perguntaram quem que vai falar com você e tudo. Eu falei, não, acompanha lá que você vai conhecer. com certeza. Bom, gente, eu me chamo Ariane Rodrigues, eu sou de Barbacena, fica pertinho de Juiz de Fora, que dá 1h30. E eu sou influenciadora digital e eu também sou nutricionista. E eu procurei o Dr. Dias Júnior porque eu já estava há bastante tempo procurando um profissional que fizesse, né, colocasse o implante hormonal. Eu já tinha pesquisado muito, eu já sabia que era um método que eu queria, mas ainda não tinha encontrado alguém perto de mim, né, algum profissional que fizesse esse procedimento. E eu até conversei com uma influenciadora, a Raiza Polar, que vocês devem conhecer, de Juiz de Fora. Sim, E ela me indicou o Dr. Dias Júnior, já mandei mensagem, a gente conversou e a gente se identificou, que eu acho que isso é o mais importante, né? A gente se sentir seguro. E eu vou contar um pouquinho para vocês, vou começar contando por que eu decidi, né, colocar o implante. Ou você acha melhor explicar o que é primeiro? Pode ir? Bom, então eu pode vou seguir. explicar. Eu usei anticoncepcional, a pílula, né, por 7 anos. Eu comecei a tomar com 15 anos porque eu tinha ovário policístico. E aí, quando eu estava ali nos meus 22 anos, eu já fazia faculdade de nutrição, eu já estava estudando bastante. E aí eu decidi que eu não queria mais tomar a pílula, né? Por causa de todos os malefícios e tudo mais. E aí, quando eu fiz, eu queria colocar o DIU de cobre, né? Na verdade, que era um método não hormonal. E aí, quando eu parei de tomar a pílula, nessa transição, eu demorei um pouquinho para colocar o DIU. Eu tive alguns probleminhas e eu engravidei nesse período. Eu tinha ovário policístico, como eu falei com vocês, e eu fazia a tabelinha e eu acabei engravidando. Enfim, aí eu, né, engravidei, tive meu bebê. E aí, quando ele tava com 6, 7 meses, eu fui atrás de colocar o DIU de novo. Porque eu já sabia que a pílula não era uma opção para mim, eu não queria. Desde nesse período de 3 meses que eu tirei a pílula, né?
Eu senti melhor em vários aspectos, então eu sabia que eu não queria, até estéticos também, minha celulite melhorou muito quando eu tirei a pílula anticoncepcional. E eu já sabia que eu não queria a pílula. E aí eu coloquei o DIU de cobre, eu coloquei o de cobre mesmo. Na época até tinha a opção de cobre com prata, mas como eu tenho plano de saúde, eu tenho Unimed, a Unimed cobria todo o DIU de cobre, ela dava o DIU, eu resolvi colocar o DIU de cobre. E aí foi uma luta. Eu lutei com o DIU de cobre por 2 anos, né? Eu tinha um ciclo menstrual de 3 dias, eu menstruava 3 dias, eu passei a menstruar 15 dias, né? O meu fluxo aumentou muito. E eu tive muita fadiga, uma cólica insuportável. E eu fiquei esperando aquele tempo de adaptação que todo mundo fala, espera um pouco, que vai adaptar. Meu corpo até se adaptou um pouco, mas assim, de 15 passou para 10 dias. E como eu trabalho como influenciadora, eu tenho muitos trabalhos fixos, né, de provador, então para mim prejudicou muito meu trabalho. Eram 2 dias do mês que eu não conseguia sair de casa, não conseguia fazer nada por conta do fluxo. Mas eu não queria a pílula. E aí eu fui pesquisar. Falei, não, eu preciso pesquisar um outro método. Vou ter que partir para o hormônio, né? Porque sem o hormônio não deu para mim. Então, eu vou pesquisar um que seja, né, benéfico para mim. E aí que eu fui pesquisar e eu encontrei o implante, né, de gestrinona. Pesquisei muito, conversei com muitas pessoas que têm um implante. Só que eu não encontrei aqui na minha cidade, que Barbacena tem 136 mil habitantes por aí, eu acho. Mas aqui é muito pequeno, né? A gente não tem tantas oportunidades e tantas opções. Eu até tinha encontrado aqui, até o implante que o doutor também coloca, que é aquele de 6 meses. Mas o meu principal objetivo, depois ele vai falar melhor sobre todos os benefícios do implante, mas o meu principal era a contracepção, né? Eu não tenho objetivo de engravidar. Então, o de 6 meses, né? Ele não como eu falei, eles não Não dá comprovam, né? garantia. Isso, não tem garantia. Então, eu estava procurando realmente esse de 1 ano. E aí ele vai explicar mais um pouquinho, mas eu consegui. E aí a gente conversou. E foi super tranquilo, gente. Eu fui na clínica, fiz todos os exames, né? Além do implante, a Mas, gente fez todo um outro trabalho. Eu tô começando a tomar vários manipulados, né? Para me ajudar no objetivo estético também. Ele vai explicar um pouquinho de como o chip auxilia, né, na estética. E foi super tranquilo para colocar com anestesia, eu sou toda medrosa. Foi super tranquilo mesmo. É muito rápido, foi o quê? 5 minutinhos para colocar, 5 5, 10 minutinhos. minutinhos. E agora eu tô esperando, né? Acho que vai fazer 15 dias, né? Na 15 segunda que dias. eu coloquei, sem dor, nada, gente. Vida normal. Bom, eu não sei se eu deixo para você já começar a me mandar as perguntas. Eu queria fazer as perguntas que eu ia te fazer, você já me respondeu aí, que era como ficou sabendo, quais eram os seus objetivos e tudo. E eu já quero começar com uma observação, que teve uma pessoa que falou, me perguntou, me relatou final de semana assim, né, tudo por direct. Ah, doutor Dias, por que que ginecologista é contra o implante, é contra o chip? Não existe um consenso da pessoa poder falar um negócio desse, uma vez que você pega uma menina com 15 anos, como foi o seu caso, e dá um anticoncepcional via oral que tem hormônios e que trazem consequências. Uma outra pessoa, por exemplo, me perguntou sobre o risco de trombose. Eu vou explicar isso mais detalhado, mas o anticoncepcional via oral tem muito mais chance, o risco de trombose, do que fazendo implante. Então, só para entender, porque é uma coisa assim, às vezes uma mãe ou a própria pessoa, a própria menina com 15 anos vai a um ginecologista, sai de lá com a receita de um anticoncepcional, e aquilo é considerado normal, e utilizar um outro método de anticoncepcional é um implante, nada mais do que isso. É uma outra forma de utilizar o hormônio, onde não tem os colaterais do anticoncepcional. Mas a ideia era que você começasse me mandando aí essas perguntas, o que te mandaram, quais foram os seus medos, e ainda são, está muito recente o seu implante, então a gente ainda não teve efeito nenhum dele. E para eu poder passar para o pessoal aqui tudo. Sim, primeiro, eu acho que o mais básico é explicar, né, sobre o implante, o hormônio. Muita gente me perguntou, mas qual que é o hormônio? É o mesmo hormônio que está na pílula anticoncepcional? Tem muita gente que ainda está conhecendo, né? Sim. Então, acho que a gente podia começar por aí.
Tá, vamos começar então falando como método anticonceptivo. O implante utilizado para contracepção é a gestrinona. Esse método existe há 35, não, há 45 anos, tá? Dr. Elcimar Coutinho criou esse método do implante via os tubinhos. Trabalho dele publicado lá em 1975 como uma excelente opção de produzir, de levar a amenorreia, ou seja, ficar sem menstruar, bloqueando o fluxo menstrual e não tendo ovulação. Diferente das pílulas, a pílula geralmente tem estradiol e progesterona, tá? Ou só progesterona, mas normalmente estradiol e progesterona. A gestrinona é um hormônio diferente. A gestrinona ela diminui o nível do estradiol e da progesterona. Por isso, não tem o risco, por exemplo, da trombose como na pílula, porque a pílula tem o estradiol, que é o que potencial trombolítico. Assim com relação a câncer também, que as pessoas têm medo. O câncer está relacionado, quando as pessoas associam o hormônio, ao estradiol. Então, a gestrinona é muito utilizada. Pode ser feita no de 6 meses, pode ser feito no de 1 ano. No de 6 meses, a segurança como método anticonceptivo é muito menor, mas também, eu costumo brincar em consultório o seguinte, eu utilizei como anticoncepcional dentro da minha casa, com a minha esposa, onde eu posso garantir. Ela Agora, usou de fora 6 meses. disso, ela usou de 6 meses. Usou 3 vezes já, porque como nela eu fazia também um hormônio para tireoide, eu optei por fazer o de 6 meses. E que durou 5 meses a primeira vez, que às vezes dura um pouco menos, 6 meses exato a segunda e 8 meses a terceira vez. Paramos de utilizar por questão pessoal, que a gente quer arrumar filho por agora, então não vamos utilizar. Esse de 6 meses. O de 1 ano é mais seguro. É 100% garantido? Nenhum método é 100%. Então existe aquele pequeno risco, o mesmo risco de usar pílula, o mesmo risco de usar o DIU, tá? Então é muito baixo, como em tudo em medicina, sempre existe essa margem. E o que a gente recomenda é que, principalmente no primeiro dia, no primeiro mês, tomar um pouco mais de cuidado, porque o hormônio ainda não está agindo como a gente gostaria. Sim. E uma coisa que eu queria perguntar, e que eu acho que todo mundo tem dúvida, é por que que eles chamam o implante de chip da beleza? Tá, muito bom. Por que que ficou conhecido como chip da beleza? Dr. Elcimar Coutinho, que infelizmente veio a falecer há 15 dias, um médico fantástico, faleceu com 90 anos, trabalhando muito por conta dessa pandemia que nos pegou, ginecologista, tá? Criou esse implante e ele indicava para tratar os aspectos ginecológicos, para quem menstruava muito, para TPM. O que que acontece? A gestrinona, ela melhora o efeito da testosterona. Todos nós, homens e mulheres, temos testosterona, precisamos dela, tá? E ela é carregada no nosso corpo de um lado por outro por uma substância chamada SHBG. O que que acontece? Principalmente quem usou anticoncepcional, aumenta muito o nível desse SHBG e deixa pouca testosterona livre, ou seja, o hormônio que realmente precisa funcionar não faz efeito. Então, uma vez que a gente utiliza a gestrinona, ela melhora muito por diminuir esse SHBG. Qual foi o efeito colateral que ele observou? Diminuição de gordura e aumento de massa muscular. E aí virou o chip da beleza. Então, o efeito colateral é esse benefício estético, tá? Claro, não é milagre. Eu estou conversando aqui com uma nutricionista que tem um marido educador físico, ou seja, e pessoas bem focadas. Gente, não tem milagre. Não acha que colocar chip você vai emagrecer da noite para o dia sem fazer dieta, não. Alguém comentou aqui sobre a questão de engordar. Eu já vou adiantar que a gente está falando como estético. Chip nenhum engorda. Engordar é ganho de gordura. O que engorda é comer porcaria, tá? Porém, pode acontecer no início um aumento de peso, que é diferente. Por 2 motivos. Ganho de massa muscular e pode acontecer uma retenção, tá? Um inchaço. Esse inchaço hoje, eu normalmente, dependendo da dose do hormônio que eu faço na paciente, eu já faço o tratamento.
Há 4 anos, quando eu comecei com o implante, eu tive problema de paciente me ligar depois de 2 meses me xingando, querendo tirar o implante que engordou. Eu refiz a bioimpedância e mostrei que não tinha engordado, tinha ganhado massa muscular e estava um pouco inchada. Ainda falei, ó, segura aí, toma um pouquinho desse remédio aqui, 15 dias, daqui 15 dias você me fala. Foram 2 pacientes, todas duas já repetiram o implante 2 ou 3 vezes. Então, resumo. Por que virou chip da beleza? Por causa do efeito colateral, ganho de massa muscular, diminuição de gordura, por melhorar o funcionamento de testosterona, mesmo sem usar a testosterona. Sim. No meu Entendeu? caso, a gente só colocou a gestrinona, mas é Deixa eu possível ver. administrar outros hormônios junto com ela? Oi? Sim, eu estou anotando, como você viu em consulta, eu. Oi, tá. É porque você viu na consulta que eu converso anotando. Então, estou vendo algumas perguntas aqui interessantes, eu vou anotando para depois responder o pessoal. Sim, é possível utilizar. No implante que dura 1 ano, uma das limitações dele é que eu tenho poucas opções de hormônio. Então, geralmente eu tenho a gestrinona, basicamente na prática eu utilizo gestrinona, estradiol e testosterona. Estradiol, menopausa. Testosterona, se eu pego uma paciente com a testo muito baixa, além da gestrinona, eu vou sugerir usar um pouco de testosterona também. No implante de 6 meses, eu tenho testosterona, estradiol, progesterona, T3, que é o hormônio tireoidiano, eu tenho DEA, que é um hormônio para o estresse, quando o paciente está muito estressado, a gente utiliza. Tenho NAD, que não é hormônio, é uma substância que eu utilizo muito, por exemplo, no Parkinson. Tenho metformina, que às vezes as pessoas usam para diabetes, mas eu não indico para diabetes no implante, eu utilizo em outras situações. Então, sim, a gente pode associar outros hormônios. Entendi. Tá? E isso, a gente entra na parte de que muita gente perguntou sobre o valor. E aí que a gente entra na parte de que não existe um valor fixo, porque é preciso analisar os seus exames, né? Ele me pediu, se eu não me engano, acho que foram 44 exames. No meu caso, pelos meus resultados, a gente só colocou a gestrinona. Mas como ele falou, Sim. se eu tivesse, por exemplo, com a testosterona muito baixa, né, poderia administrar junto. Por isso que é muito importante a consulta, a realização dos exames, para você saber, é muito específico, né? Muito individual. Não existe um valor geral, né? Que seja para todo Não. mundo. Às vezes, a gente consegue dar uma ideia, igual, por exemplo, me mandaram aqui, diz, eu moro em Belo Horizonte, não vou a Juiz de Fora, se tiver muito fora do que é possível, a gente consegue dar uma ideia. A pessoa às vezes liga, minha secretária pega informações como peso, idade, objetivo, a gente consegue dar uma ideia. Mas isso, gente, é totalmente individual, não existe. E aí eu vou te falar, teve gente assim, qual que é o chip que ela fez? Quanto custa aquele chip que ela fez? Então é muito individual. E uma coisa que vocês, né, precisam entender é o seguinte, eu não estou aqui com o objetivo apenas de chegar hoje, a última paciente que eu atendi, talvez até esteja por aí, que ela acompanha, com 2 minutos, 5 minutos da consulta, eu falei, olha, seu problema é fácil de resolver. E ela já veio para isso, que era o implante. Por causa de adenomiose, que é um mioma e tudo, que é uma das principais indicações para a gestrinona. Falei, muito fácil, eu venho aqui e coloco o chip, só que eu quero dar uma olhada no todo. Então, quais são os seus objetivos? Eu quero ganhar massa magra, eu quero perder gordura, libido está ruim. Mas eu tenho um problema alérgico crônico, como eu trabalho muito com a imunidade, eu não consigo olhar vocês, pacientes, apenas pelo ponto assim, é chip, não é chip, são tantos hormônios ou... Não, a gente tem que olhar o todo. Eu quero que tenha um benefício geral em termos de saúde, disposição, resultado estético também. E isso é muito legal. Mais alguma coisa? Eu tô lendo aqui, que eu deixei aqui no computador, as perguntas. Bom, a Tatiane perguntou se ele é mais eficaz que a pílula, né? E é basicamente a mesma margem, né? Mesma coisa, a margem é a mesma. Muita gente comparou ele, achou que seria o Implanon. Eu não entendo muito bem sobre esse método, mas me falaram, Ari, é o Implanon, para mim não funcionou, eu engordei e tudo Não. mais. Não tem nada a ver, né? Em Planon, a gente está falando de progesterona, é bem diferente, é um outro método bem diferente.
É como se fosse usar um tipo de pílula, ou aquelas injeções que se tem para 3 em 3 meses, mais próximo do Mirena, não tem a ver com a gestrinona, são hormônios diferentes. Tem a mesma segurança como método anticonceptivo, tá? Mas não tem nenhum desses benefícios estéticos que a gente está falando. E fugindo de estética também tem outros benefícios, como melhora de libido, melhora de disposição. Não No tem Implanon a gente TPM, não vê né? isso. Não tem TPM, Por isso tá? que eu falei, gente, quando eu falei assim, tô aproveitando porque é a minha última TPM, todo mundo falou, como assim a última? Porque não tem, gente, acabou, é a última. Perguntaram aí sobre a questão de mulher não menstruar, se tem Isso, é problema e meu tudo. mais Gente, agora. tem problema nenhum. Na verdade, quem usa pílula anticoncepcional não menstrua, porque não tem o ciclo ovulatório. Vocês sangram, o que é diferente. Tem gente que se sente mal de não sangrar, mas não há um problema de você passar 1 ano, 2 anos, 5 anos sem ter sangramento, tá? Porque você não está tendo a menstruação. A menstruação é quando completa todo o ciclo menstrual, onde tem o processo de ovulação no meio do ciclo. Neste caso, você não tem a ovulação e não tem a menstruação. É só uma descamação. Não tem problema nenhum, causa câncer em ninguém, tem nada disso. Tá. E tem alguma contraindicação para quem o chip não resolve, não é legal? Esse específico de gestrinona, sem eu pegar nos outros, a gente evita, por exemplo, pessoa que tem síndrome do ovário policístico, que chega ao consultório com sobrepeso ou obesidade, com muita acne, queda de cabelo. Então, aquela pessoa que já chegou com o que o chip causaria de colateral, a gente evita. Nessa situação, a gente evita. Fora isso, não tem, assim, contraindicação absoluta, não. Tá? Não tem nenhuma contraindicação absoluta. Falar aí sobre a questão de tireoide. Eu usei muito tempo com a minha esposa, que já fez cirurgia de tireoide, então não tem relação nenhuma, não prejudica em absolutamente nada. E sobre os principais efeitos colaterais também que a Mariana perguntou, como a gente já Tá. começou a falar. Colaterais. Eu coloquei no meu Instagram, sempre vou deixar claro para todo mundo as possibilidades de colaterais, para não falar que não foi avisado. Acne, aumentar a oleosidade de pele e cabelo. Como consequência, para quem tem tendência, acne. Para quem tem tendência, queda de cabelo. Tá? O que pode acontecer que não é comum? Por ser um hormônio androgênico, aumenta os hormônios mais relacionados ao homem, a alteração de voz e de clitóris. Isso não é comum, mas pode acontecer. A margem é muito pequena, mas pode acontecer. E tudo isso, principalmente os mais comuns, acne, queda de cabelo, são tratáveis. Então, é onde eu entro falando o seguinte: doutor, eu tenho tendência à queda de cabelo, mas tem uma indicação muito importante para implante. Eu vou tratar a queda de cabelo. Até porque a queda de cabelo nem sempre é hormonal. Tá? Então, a queda de cabelo, em mulher principalmente, está relacionada à ferritina, que é perda de estoque de ferro. Então, às vezes a paciente procura para fazer implante porque ela está menstruando demais. Essa está sendo a causa da queda de cabelo. Colocando o implante, vou tratar a causa. E vou repor ferro para melhorar a ferritina. Estresse, tá? Deficiência de zinco, que é algo que eu vou avaliar no consultório, e alteração de tireoide. Então, tudo isso a gente consegue abraçar. Agora, uma vez que eu tratei tudo isso, continua a queda de cabelo, é por conta do implante, a gente vai tratar essa queda de cabelo. Surgiu acne, a gente vai tratar, e quem tem tendência, eu já entro com tratamento antes mesmo. Fez o implante, já vai tomar alguma coisa para prevenção com relação à acne. O que eu posso dizer é o seguinte: das pacientes que eu tive que apresentaram acne, por exemplo, todas voltaram para fazer o implante. Elas falaram, o benefício valeu a pena. Tá? Você Inclusive já colocou maridos mais que de pediram. 400, né? Eu pedi outro dia à secretária para fazer uma conta, deve estar em torno disso aí. 380, 400, 400 e pouquinho, está em torno disso. Então, assim, tem alguns números bons para poder passar. Não escondo de ninguém a possibilidade de colateral. Nunca tive caso de infecção. Tá? Nunca precisei de antibiótico. Hoje me perguntaram sobre abscesso, que é tipo furúnculo. Nunca tive caso de dar abscesso. Então já tive. Às vezes alguém inflamou um pouquinho,
Tive uma paciente, por exemplo, que eu peço 24 horas sem atividade física. Ela fez o implante, foi jogar vôlei, caiu de bumbum no chão, o implante inflamou. Controlável, tá? Tomou anti-inflamatório, colocou uma compressinha, resolveu. E o E pessoal essa clínica de acne. falando disso, o pessoal perguntou como que o chip é colocado, né? Você falou aí sobre, né, inflamar, como que ele é colocado, qual região que ele é colocado. Eu não tô com folder. Gente, o implante, o chip, ele é colocado geralmente na região de flanco. Flanco é essa gordurinha lateral. Mulher, como o foco maior aqui é falar do implante anticoncepcional, ele é mais utilizado no bumbum. Então, é uma pequena incisão. Eu faço geralmente naquela região que vocês escondem ali com a calcinha, com o biquíni. Como você mesmo viu, né, o procedimento é muito rápido. O implante que dura 6 meses, às vezes eu preciso fazer uma incisão um pouquinho maior, aí eu dou um ponto. Uma semana depois a pessoa tira. Todos dois, eu vi que a Fernanda perguntou, por cânula, anestesia local, tá? Anestesia local, vocês não sentem nada. Ele é inserido o implante na região de gordura. Gordura não dói, você não tem terminação nervosa para sentir dor. Então faz anestesia só por causa da incisão na pele, faz o procedimento. O implante de 6 meses não precisa ser retirado, o corpo absorve. Tá? Hoje mesmo uma paciente mandou, Dias, eu fiz implante com você em 2017 e 2018. Só que eu conversei com um médico aqui, me deixou com medo, eu queria tirar meu implante. Aí eu olhei o dela e falei, olha, esquece, não tem mais nada aí, o seu era absorvível. Tem nada de implante no corpo. Este implante que dura 1 ano, ele não é obrigatório, mas ele pode ser retirado. Tá? O material do implante, vou pegar um cabo aqui, ele tem mais ou menos 4 centímetros o implante. É um material silo-elástico. O que é isso? É o mesmo material utilizado em prótese de mama. Então, hoje em dia, vocês sabem que não precisa ficar trocando prótese. Então, o implante a gente às vezes troca porque tem paciente que já fez 7 anos seguidos. Então, fez de um lado, faz do outro, aí vai fazer do lado de cá, tira o de lá, e ele é feito depois de 1 ano, a gente retira esse implante se for necessário. Essa aqui tem uma pergunta que é interessante. A partir de qual idade já pode colocar o implante? Eu não faço com menos de 18 anos. Tá? Agora, contraindicação, não tem. É o que eu falei aí no início, né? Tem pessoas que vão para o ginecologista tomar anticoncepcional com 13, 14 anos. Não tem contraindicação, é mais um método. Mas eu evito fazer com menos de 18. Idade limite, não tem. O que vocês precisam entender, eu estou vendo que o público maior aqui são pacientes jovens, 25, 30, 40, 45 anos. Só que, por exemplo, quando eu falo em repor testosterona, estradiol para mulher, eu estou falando em tratar e prevenir osteoporose. Eu estou falando de menopausa. Eu pus implante da minha mãe com 63 anos. Tá? E se tiver alguém aí com mãe, avó com osteoporose e precisar do hormônio, uma possibilidade, tenha ela 70, 80 anos, uma das formas de usar é no implante. E o homem também faz muito implante, tá? Só que aí, basicamente, testosterona. Entendi. A Fernanda assim, mandou uma pergunta interessante. Caso a paciente quiser engravidar, é só tirar o chip. Só tirar. No de 1 ano, sim. Coloquei o implante tem 4 meses, meu marido cismou, a gente quer engravidar. Vai lá e tira o implante, o de 1 ano. O de 6 meses a gente não recomenda retirar. Como ele dura pouco, deixa ele ali, acabou o efeito, acabou. Ele vai dissolvendo, né? Ele vai dissolvendo. Eu tinha dele aqui, ele é um comprimidinho. Então ele vai aos poucos meio que derretendo ali. E quando acaba o efeito, vamos pegar o de 1 ano. Vamos supor que você vira para mim, doutor Dias, a gente mudou de ideia, ano que vem quero ter filho. Coloquei o implante e foi o quê? Agosto. Agosto do ano que vem, a tendência é que ele já não faça mais efeito. Acabou. Normalmente, após o primeiro implante, de 1 a 6 meses, você volta ao ciclo ovulatório normal. De 1 a 6 meses, tá? Quando a pessoa vai repetindo o implante, existem assim, depois de 3, 4 anos, às vezes demora 1 ano para voltar. Mas isso volta. E isso é mais ou menos proporcional, tá? O de 6 meses e o de 1 ano.
Então, assim, E, quer engravidar, vai engravidar depois, volta tudo ao normal. uhum. E a menstruação não vem, então durante o período aqui uma pessoa perguntou, com o implante a menstruação vem normalmente? Não, não tem TPM, não tem menstruação, né? Ela é Com esse interrompida ali. implante, menstruação não vem. Inclusive, quando a gente... Existem doses padrões para a gente trabalhar, mas às vezes a paciente trabalha às vezes por peso. O normal, vamos por lá, usar 6 gestrinona. Eu já vi uma paciente muito magra que precisaria de 5 e ela chegou a usar 8. E como que a gente avaliou isso? Que ela estava apresentando escapes. Então, colocou o implante, 3 meses depois teve um escape, depois outro. A dose está baixa, a gente repõe isso. Eu estou Oi? anotando as perguntas aqui. Hum. Oi, eu estou anotando as perguntas aqui. O pessoal manda. É porque tinha dado uma travada. Bom, deixa eu pôr mais alguma coisa aqui. Se alguma paciente já engravidou com implante. Juliane, teve um caso interessante, essa paciente não tratou comigo inicialmente, mas ela me contou o caso dela. Ela fez, como a Ariane, por exemplo, ela foi consultar com um médico, acho que no Rio, para fazer implante. Foi, fez a consulta, o médico deu o pedido do exame, ela voltou para Juiz de Fora, fez o exame. 30 dias, 20 dias depois, ela voltou ao Rio para fazer um implante. Viu os exames, colocou lá o implante hormonal dela, ok, bonitinho. Ela colocou de 6 meses, que não é legal retirar. Porque como ele é comprimido, a gente pode apertar para tirar e ele quebrar lá dentro e dissolver todo. O que aconteceu? Entre ela fazer o exame de sangue e ela fazer o implante, ela engravidou. E foi colocado nela tanto a gestrinona como a testosterona. E aí veio aquele medo. E aí? Se for menina, principalmente, com essa testosterona, o que pode acontecer? Essa paciente, ela engravidou de gêmeos, menino e menina, tá? E não teve nada. Ela foi acompanhando com a obstetra, com o médico que fez o implante. Claro que não é recomendável. Se fosse do implante de 1 ano, a gente teria feito uma retirada. Ela não fez esse acompanhamento comigo, mas ela contando. O colega foi muito sensato, foi acompanhando os exames. Isso coisa de 4, 5 anos atrás. E aí, vida normal depois, não teve problema nenhum. Mas, claro que não é recomendável engravidar. E usando o método anticoncepcional, você não vai engravidar. Ô, gente, deixa eu interromper aqui para pedir vocês para clicar no aviãozinho aqui e enviar a live que tá muito legal, muito informativa. Envia para uma amiga sua, para ela assistir também, para ela pegar todas essas informações que é muito importante, tá? Não se esqueçam de fazer isso. Muita gente perguntou sobre plano de saúde, se algum plano cobre e não, né? O procedimento é todo Não. particular. O procedimento é todo particular. Eu, há alguns anos já que eu não trabalho com a parte do plano de saúde, até porque eles não dão suporte para gente. Infelizmente, a gente não consegue dar uma atenção de ficar 1 hora e meia numa consulta atendendo por plano. Nós já tentamos que o plano cobrisse bioimpedância, por exemplo, que para a gente é um exame básico. Como fazer para um cardiologista fazer um eletro, para a gente abrir, o plano não cobre. Então, não. Nem a consulta, nem o procedimento, infelizmente, eles ainda não fazem a cobertura disso. A K. Ramos perguntou se funciona para quem tem endometriose. Sim. Ele foi criado inicialmente para tratar endometriose. A principal indicação do implante é endometriose. As duas principais, adenomiose e endometriose. Então, sim, muito indicado. A paciente com endometriose apresenta uma melhora importante da dor. Tá? Existem outras coisas, é onde eu entro falando. Como eu trabalho com a ortomolecular, eu sei que tem outras coisas. Porque, por exemplo, é anticoncepcional. Mas a pessoa tem endometriose. E se ela quiser engravidar? Aí a gente faz outros tipos de tratamento. Então, eu utilizo muita parte de soroterapia venosa, cúrcuma, alimentação. Existem outras coisas que é uma outra conversa. Mas sim, para quem não quer engravidar, o implante ajuda muito na endometriose, no sofrimento de dor aí que vocês passam. Tô lendo aqui algumas perguntas Ó, da. eu anotei uma aqui com relação a melasma. O Isso. melasma,
essa mancha que vem durante a gestação, com a exposição ao sol. Esse melasma é hormônio dependente, mas do estradiol. E como a gestrinona diminui o nível de estradiol, então não, gestrinona não vai causar melasma. Ele pode vir se tiver reposição de estradiol. Tá? Do implante, não. Por isso que o Implanon, é Implanon que fala? É. Ele pode ter a relação Pode com ter. melasma. Pode ter com melasma, mas a gestrinona não. Tá. Melasma é triste de tratar. Pois é, a Fernanda que fez essa pergunta, ela colocou na minha caixinha também, que ela já tinha visto vários relatos, que no caso ela achou que seria isso que eu tinha colocado. Não. Por isso que é bom a gente esclarecer, né? E falar um pouco sobre. Um monte de gente falou assim, nossa, Ari, mas engorda, né? As pessoas estavam pensando que era outro tipo de implante. Por isso que é legal a gente esclarecer. A Luciana falou, não posso fazer uso de anticoncepcional devido a ter tido trombose e embolia. Minha ginecologista disse que não posso fazer reposição hormonal. Então, eu não posso usar o chip, né? É a mesma questão, gente. A trombose e embolia que a paciente teve, a pessoa teve, foi por uso do estradiol. Esse hormônio, ele diminui o nível do estradiol. Ele não é trombolítico. A gente não às vezes até evita, porque a paciente tem medo e tudo, mas o que é trombolítico é o estradiol. Igual muita gente pergunta, os hormônios, tirando a gestrinona, que é um hormônio sintético e tudo, o estradiol e a testosterona que a gente utiliza são bioidênticas, ou seja, são idênticas ao que o nosso corpo produz. A questão é que pela necessidade, por um ou outro motivo, a gente vai repor isso. Então são bioidênticos, diferente da gestrinona que não é bioidêntica. Teve uma moça que falou ficou preocupada com engrossar a voz. Esse foi um dos efeitos colaterais que você falou que é raro e com você nunca aconteceu, né? De uma paciente desse tipo de efeito. Não, eu já vi paciente acontecer, mas assim, estava buscando muito efeito estético, tá? Onde utilizamos doses mais altas, e aí é possível acontecer sim. Por exemplo, se uma paciente chega, isso ainda não aconteceu comigo, aconteceu com uma colega. Ela é cantora, ela vive da voz. Eu vou buscar uma alternativa, eu não vou correr o risco, tá, de acontecer aquilo ali com ela. Mas eu já vi casos, já vi gente apresentar assim. Normalmente a pessoa está usando outras coisas por fora, tá? Não é comum, mas pode acontecer. Então, se existe esse risco, se a pessoa, eu vivo da voz, vou buscar umas alternativas, vamos fazer outras coisas. A pessoa que tem muito medo, por exemplo, às vezes eu uso de 6 meses. Vamos ficar 6 meses primeiro, ver como seu corpo vai responder. Não vou te garantir como anticoncepcional, mas você quer para ficar sem menstruar, para melhorar a libido, melhorar a disposição, vai te ajudar pra caramba. Então a gente faz isso. Ficou bem? Tudo certo? Confiou? Aí a gente faz o de 1 ano. E a pessoa colocou o implante, ela cuidando da alimentação, fazendo atividade física, você acha que tem uma média de tempo que ela consegue ver um resultado considerável na estética? 3 meses já dá para ver. Tá? Na verdade, assim, eu aprendi lá com o pessoal do Elcimar, como implante esse de 1 ano, o seguinte: com 2, 3 meses, você não deve nem glorificar o implante, falar que é a melhor coisa do mundo, e nem xingar, que você ainda não viu o resultado final dele. Com 6 meses, você já consegue ver um excelente resultado. O de 6 meses, com 2 meses, a gente já observa, que é tudo proporcional. Então, assim, para quem está fazendo tudo muito bonitinho, a tendência é que em 3 a 4 meses, no de 1 ano, e de 2 a 3 meses, no de 6 meses, algum resultado você já observe. O quanto varia muito, mas algum resultado você já observa, isso é fato. A Mariana perguntou a diferença entre o implante contraceptivo e o que auxilia no emagrecimento, mas na verdade é o mesmo, né? Ele age tanto na contracepção quanto na redução de gordura e no aumento da massa muscular, auxiliado com certeza, né, na alimentação saudável e na atividade física. Sim. Isso aí eu falo porque assim, eu já neguei fazer implante, percebendo que a paciente não tinha boa rotina e que foi em busca do chip da beleza, foi em busca de colocar um implante e emagrecer, porque ele é muito prático, né? Você colocou, acabou.
Mas não é assim que acontece, tá, gente? Não busque um implante com o objetivo exclusivo de emagrecimento, que não vai acontecer. A gente, Tem para que fazer sua emagrecimento, parte. tem N outras coisas e tem que fazer a sua parte. Não tem de onde fugir, né? As pessoas querem uma alternativa que não seja dieta e atividade física, mas infelizmente não tem, né, gente? Não tem. Ó, o Léo perguntou aí para homem, é feito sim a testosterona, assim como a gente pode fazer as injetáveis, pode fazer em gel, mas homem basicamente é testosterona. Mas, por exemplo, eu utilizo muito, eu atendo muito paciente aí 50, 60, 70 anos, que tem o déficit de testosterona e, por conta disso, tem uma diminuição importante do libido. E a gente pode utilizar, inclusive, Tadalafil, que é o primo do Viagra, assim. E aí você utiliza, porque parece brincadeira, às vezes a gente até faz piada e tudo, mas libido é uma coisa que leva, que para o homem, disfunção erétil, libido ruim, causa depressão. A pessoa fica muito mal com isso, traz uma série de consequências. Então, é importante. E outra coisa, gente, eu já bati na tecla e vou repetir. Testosterona está inversamente relacionada à doença cardiovascular, à diabetes. Ou seja, quanto menor o nível de testosterona, maior a chance de infarto, AVC, diabetes, dislipidemia. O problema da testosterona, que ficou mal falada, são as doses altíssimas. O erro na utilização. Mas testosterona, proporcionalmente, a parte do corpo que mais tem receptor é o coração. Tamanha a importância desse hormônio. Então, entendam que testosterona é fundamental para a saúde. É verdade. Olha, a moça perguntou, tem algum efeito colateral como inchaço? Como ele falou no início, talvez você não estava no início, pode acontecer, né, uma retenção no primeiro e segundo mês. Eu também já tinha lido sobre isso, eu estudei bastante, né, antes de escolher o método, então eu também já tinha lido alguns relatos que realmente pode acontecer essa retenção Pode. hídrica no primeiro e no segundo mês, mas depois passa. Sim, exatamente. A gente tem que fazer, tem que deixar o paciente bem ciente dessa possibilidade, hidratar muito, e claro que a gente tem como tratar. Por isso que hoje em dia, na prática, eu não vejo isso tão comum. Então, às vezes, a paciente liga, ó, tô inchada. A gente tem como controlar. Para vocês entenderem é o seguinte, você fez o implante, daí, vamos pegar o de 1 ano. Daí 15, 20 dias você começa a ter um pico desse hormônio, que depois tem uma pequena queda e estabiliza. Nessa fase de pico, que dura aí do 15º dia até o 30º, mais ou menos, é que costuma acontecer esse pico de retenção. Tem paciente, quando já tem uma tendência muito forte, que já sai do consultório com uma prescrição. Ó, daqui 10 dias você começa a tomar isso aqui para não deixar inchar. Ponto. Tem paciente que eu acho, olha, não vai acontecer. Mas, se acontecer, você me liga que eu vou te fazer uma prescrição. Ou então você vem aqui, quem é de Juiz de Fora, que está aqui do lado, às vezes do lado do consultório, fala, ó, passa aqui, vamos fazer uma bioimpedância, vamos ver como é que tá. Fora que você e a sua clínica também dá todo o suporte, né? Então, mesmo eu sendo daqui de Barbacena, as meninas sempre estão me mandando mensagem. Adorei que elas foram super preocupadas no dia seguinte, né, da colocação do meu implante. Elas me mandaram mensagem perguntando como estava. Tudo que eu preciso também, eu tiro dúvidas, tanto com você quanto com as meninas. Então, esse suporte é importante. E acho que super funciona, assim, para paciente que não mora exatamente em Juiz de Fora, né? Principalmente Barbacena, que é muito perto, eu faço muita coisa em Juiz de Fora, fiz minha cirurgia aí, eu acho que a gente tem essa vantagem, né? Aqui é pequeno, Sim. mas é perto, né, de Juiz de Fora, então a gente tem boas opções, sim. Eu sei exatamente o que é isso. Eu sou de uma cidade de 40 mil habitantes. E a nossa referência sempre foi Juiz de Fora. Depois eu mudei para Ubá, ao lado, eu sou de Visconde do Rio Branco, mudei para Ubá e também tendo Juiz de Fora como referência. Então, acaba que os pacientes sempre vêm fazer uma coisa, fazer outra e conseguem fazer esse acompanhamento. E a Dani, que está participando aí, que trabalha lá com a gente, me ajuda muito na clínica. As meninas já estão acostumadas com isso. A gente quer dar esse suporte. Por isso que eu falo que não é só. Igual outro dia me perguntaram, Dias, eu uso o implante há 4 anos, G6-2E, que a paciente, daqui a pouco você vai falar assim. 6 gestrinona, 2 estradiol, você já vai falar G6-2E. Ah, quanto fica aí com você que eu quero ver se eu faço? Gente, não é isso, entendeu? Não é porque a gente procura dar todo esse suporte.
a gente quer fazer esse acompanhamento de bioimpedância, a gente quer fazer a reposição de nutrientes quando for necessário. Então, não é só fazer o implante. Fazer o implante é coisa de 5, 10 minutos. A prescrição é simples, fazer o procedimento é simples. É essa questão do acompanhamento. Se precisar, Ariane, você vai mandar mensagem a hora que for. Ah, eu senti alguma coisa diferente, senti uma dor na ponta do dedo. É do implante? Manda, pelo menos na dúvida, para não ficar com esse receio. Porque dependendo de onde você for perguntar, as pessoas vão falar muita besteira. Sim. Então tem que tomar cuidado com o que escuta por aí também. Por isso que eu acho importante a escolha, né, do profissional que você vai confiar. Aqui, como eu falei com vocês, eu tinha uma opção de um profissional que eu achei que colocava o de 6 meses. Eu cheguei na consulta, mas eu não me senti segura. Então é muito importante isso, conversar com o profissional, se sentir seguro, que aí, né, você realmente fica segura com qualquer coisa. Tem esse, né, esse contato mesmo de perguntar, de tirar suas dúvidas. Isso é muito importante, né? Quando a gente está fazendo principalmente algo novo. Então é importante. A Fernanda perguntou se o anticoncepcional corta o efeito, porque, né, corta da pílula, né? Ótima essa pergunta, eu não tinha pensado nisso. Se o anticoncepcional corta o efeito do implante? É como contracepção, né? Porque... Não. Porque eu sei, um é estrogênio e progesterona, o outro diminui estrogênio e progesterona. Não, um vai sobrepor ao outro. Os dois vão bloquear, a gente chama o eixo, vão bloquear a ovulação. Cada um do seu jeito ali vai virar uma bagunça no seu corpo. Não é legal. Mas não corta efeito não. Tanto que, por exemplo, se a pessoa está usando anticoncepcional e quer mudar para o implante, a sugestão é, fez o implante hoje, manter o anticoncepcional pelo menos um mês, para poder ficar mais garantido, porque o implante vai demorar um pouquinho para começar a fazer efeito. Tá? Antibiótico que ela colocou, não anticoncepcional. Não, antibiótico não corta efeito, não. Entendi, anticoncepcional. Não, antibiótico não corta efeito, não, gente. Antibiótico não corta efeito. Álcool corta efeito? Não, vai prejudicar seu resultado estético, não corta efeito do implante. O implante ainda tem essa facilidade, como não é via oral, a passagem dele pelo fígado é muito menor. Então, o risco de um colateral hepático, digamos assim, é muito menor. Hoje em dia não se usa, por exemplo, testosterona via oral, pelo problema hepático. Mas mesmo injetável, existe a possibilidade. Mas o implante, o risco é muito menor, a gente usa dose mais baixa. Alguém perguntou um negócio aí que eu acho interessante, ainda mais para quem é de fora, responder, que é sobre os exames. Gente, exame, sangue. Eu já trabalhei muito com exame de saliva, com outros métodos, para fazer implante hormonal, exame de sangue. Mais uma vez é o que eu disse. Se a pessoa só quer assim, eu quero como método anticonceptivo, eu vou te pedir uma lista de 5, 6 exames. Como o meu objetivo não é só esse, eu quero olhar o paciente de um modo geral, eu vou te pedir, como a Ariane diz, 40 exames. Mas isso a primeira vez, tá? Porque daqui 4, 6 meses, 1 ano, a tendência é eu pedir metade. Tem coisa ali que nunca mais o paciente precisa refazer. Tá? Perguntaram também sobre de quanto em quanto tempo a consulta. Quem trabalha só com o objetivo de fazer implante é uma vez por ano. Como o meu objetivo não é esse, mesmo quem é de fora, eu gosto de acompanhar, eu quero saber como é que o paciente está fazendo. Até porque a maioria quer um resultado estético. Então, assim, a cada 2 meses, 3 meses, se for só para o nosso bate-papo hoje, a gente pode fazer isso online. Recomendo sempre que tenha acompanhamento nutricional. Dentro da clínica, a gente tem, eu moro em Barbacena, eu tenho alguém para me acompanhar, igual eu vi que alguém colocou Congonhas, não tem problema. Não é obrigatório você passar lá dentro da clínica. A gente tem excelentes nutricionistas lá, mas, Ariane, eu vou passar com alguém aqui, eu quero que alguém monte meu protocolo, que eu mesmo não estou conseguindo fazer para mim. Quem é de Congonhas, mas ter um acompanhamento nutricional é fundamental. Agora, como eu gosto de acompanhar, se eu não for te acompanhar, alguém da clínica vai te mandar mensagem depois de 2 meses para saber se está tudo bem, depois de 6 meses para saber que está tudo bem. Por quê? Quando dá certo, e graças a Deus, na maioria das vezes dá muito certo, o paciente volta, ele manda mensagem, ele agradece, ele fica feliz. Nas raras exceções em que teve um ganhozinho de peso porque inchou, ou teve algum colateral que na época às vezes eu não explicava e a paciente apresentou, essa paciente some.
E essa que é fundamental de voltar. É igual emagrecimento. É fundamental. Por exemplo, tá chegando o final do ano, aí a pessoa começa. Setembro, outubro, novembro, até dezembro. Faz uma dieta maravilhosa e emagrece 15 quilos. Aí vem final de dezembro, janeiro, festa, carnaval, não sei o que, chega em Sumiu. março do ano que vem, sumiu. É o momento mais importante de voltar. Na hora que você perder um pouco o foco, volta. Pra gente A continuar manutenção do acompanhando. peso, né? As pessoas não se ligam nisso, que é a parte mais difícil é fazer a manutenção. Sim. A Mariana falou uma coisa aqui, que ela tem muitos problemas com anticoncepcional. E ela usa há Sim. muitos anos, mas ela não se adapta. E aí ela foi conversar com a ginecologista dela sobre o implante e a médica falou que é hormônio do mesmo jeito. Confere ou não? É hormônio, gente, mas é hormônio diferente. Vocês querem ver um exemplo? Vitamina D é hormônio. Então, qual que é o problema? Não tem problema nenhum em usar vitamina D. Quem tem problema de tireoide usa hormônio. É hormônio com um efeito completamente diferente. Temos 2 hormônios, estradiol e progesterona. Anticoncepcional, aumenta esses 2. Temos um hormônio, gestrinona, diminui esses 2. Então, a balança é completamente diferente. Tanto que estradiol e progesterona, muitas vezes, resseca a pele e quem tem acne melhora. Então, a pessoa que tem ovário policístico, normalmente tem uma pele muito oleosa. Usa o anticoncepcional, melhorou a pele. Poxa, que maravilha. E a gestrinona é o contrário, aumenta a oleosidade da pele. Então, tem seus riscos, seus benefícios. Ah, eu tenho problema com anticoncepcional. Então, às vezes, o seu problema é com estradiol e progesterona e talvez, não vou te garantir, com a gestrinona você vai ter efeito benéfico. E até por isso que muita gente pergunta né, da pílula, se atrapalha mesmo no ganho de massa, é exatamente por isso, né? Porque ela desce, abaixa a sua testosterona e sobe o SHBG. Então, por isso que a gente fala aí que o ganho de massa magra não pode estar ligado com o uso de anticoncepcional, que é extremamente difícil, né? Você conseguir esse resultado fazendo o uso da pílula. Eu já tive paciente de eu falar assim, olha, tira o anticoncepcional, só. Não prescrevi hormônio nenhum. Estava tão ruim a questão do SHBG, não é todo mundo, tá, gente? Não estou aqui falando que o anticoncepcional é uma bomba, é a pior coisa do mundo. Eu estou falando que, com relação a esses efeitos, atrapalha sim, e atrapalha muito. Então, essa paciente chegou com esse SHBG que eu expliquei lá nas alturas. Testosterona quase zerada, uma paciente jovem, praticava muita atividade física, uma alimentação balanceada. Falei com ela, tira o anticoncepcional. E passei algumas fórmulas manipuladas, usei alguma substância, fenogrego, algumas coisas que ajudam. 3 meses depois, ela já estava com um resultado muito bom. Ela não queria usar hormônio. Os 3 meses depois, que nem todo mundo precisa de hormônio para resultado estético. A testo dela regulou, melhorou, chegou ali a uns 40 mais ou menos. A testo livre estava ótima e o resultado veio. Por isso que é muito importante a avaliação, a consulta, o resultado dos seus exames, que vão ser diferentes dos meus, né? E não existe algo que seja geral para todo mundo. E isso que é o mais legal, o seu tratamento ser perfeito e adequado e específico para você. É o que vai te dar resultado. Sim. Deixa eu só já passar uma observação, que daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente. Sim. Muitas dessas perguntas, quase todas que mandaram, quando eu fiz a enquete final de semana, eu respondi, eu gravei aí uns 15 vídeos, não sei, falando. Domingo eu cheguei aqui, cabeça fresca, depois de tomar um solzinho, e fui falando, respondendo tudo isso. E eu coloquei nos meus destaques lá sobre implante. Então, gente, além da live ficar gravada, tem uma forma bem direta lá nos destaques. Quem pode fazer, quem não pode. O cálculo é muito em cima de peso e tudo, então deixei muita coisa lá. Ainda assim, se ficar dúvida, pode mandar no direct, pode mandar o contato da clínica, igual já falaram aí. A Dani está lá, a Natália, a Pabliana, que é enfermeira, as 3 estão dando suporte, orientando e acompanhando vocês. Isso mesmo. Quando eu entrei no Instagram dele, eu procurei e já tinha um destaque falando do implante. E tem muita informação que vocês podem tirar suas dúvidas
É lá. Eu vou pedir para você fazer uma pose que eu vou fazer também, para o pessoal tirar um Ixi, print e postar nos stories de vocês, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que o conteúdo tenha sido de qualidade, que tenha tirado as dúvidas de vocês. E se vocês gostaram, tira o print, posta no story que a gente vai repostar. Tanto eu quanto o doutor, estou falando que você vai repostar também, mas vai, né? A com gente vai certeza. repostar. É muito importante para nós, né? Acaba divulgando um pouco o nosso trabalho e essas Sim, informações também que são, né, que ajuda são muito. informações de qualidade e a gente acaba atingindo mais pessoas, tá? Então vamos lá. Ó, gente, Certo, vocês tiram o print bem bonitinho, tá? vamos lá. Foi, será? Foi. E foi. Foi, né? Então Deu. posta no story que a gente vai repostar, tá bom? Daqui a pouco já vai terminar a live. Já Mais vai alguma fechar aqui. dúvida? Se vocês tiverem, essa é a hora que tá acabando. Hum, eu anotei só isso, a questão dos exames, a rotina. Para quem é de fora, essa sugestão que se quiser ligar na clínica e passa, o que que é importante? Informação, idade, objetivo, se faz uso de algum medicamento, tá? A partir daí a gente já consegue fazer um pedido de exame, porque o pedido também é individual, tá? Não existe aquela listinha básica para todo mundo. Manda o pedido de exame, que aí você que é de fora já vem com esse exame pronto. Faça ou não um implante, que em consulta a gente vai conversar. Mas já vem com isso pronto, que já ajuda bastante. Dá um desconto na consulta para quem tá na live. Ué. Combinado, Fernando. Só entrar em contato com a Dani amanhã que a gente combina isso. Valeu, vim da live, quero um descontinho. Bom, Certo? mas Eu acho que é isso, gente. eu também acho que é isso, acho que a gente tirou bastante dúvida. E depois a Isso. gente pode voltar, né? Daqui quando tiver, sei lá, uns 5 meses, né? A gente pode voltar e fazer Boa. uma outra live para eu contar quais os efeitos, né? O que aconteceu comigo, quais os benefícios, tudo que aconteceu comigo, Isso. eu posso contar essa experiência para vocês. Agora eu tive mais a experiência da colocação, de como eu tive essa escolha, do porquê eu quis colocar. Mas depois a gente pode fazer uma live, né? Tirando dúvidas e eu posso contar também um pouquinho da minha experiência de como está sendo usar esse método, né? Pode ser, o Tá que vocês joia. acham? Pode ser. Ó, gente, minha mãe, coisa mais bonitinha. Um beijo, mãe. Ai, eu acho que Então a você gente consegue. fica combinado, a gente voltar falando isso. Mas surgindo mais dúvida aí, você pode mandar, tá? Pode mandar pra gente, manda lá pra Dani, que ela organiza tudo, depois ela me entrega tudo pronto, eu vou respondendo todo mundo também. Isso. Daqui, acho que dia 10 de outubro eu volto, né, para retornar. Isso. E aí também vou contando para vocês como vai ser. Aí eu vou fazer agora, já tá pronto os meus manipulados, vitamina D, né, que eu não falei que a minha tava baixíssima. Tomei lá na clínica. E também agora eu vou fazer o uso, né, diariamente para repor, Você que é usou muito injeção, importante. né? Você tomou uma Foi, injeção lá na clínica aquele dia. Ótimo. foi. E agora o manipulado já tá pronto, eu vou começar a tomar também. Excelente. Gente, boa noite. Muito obrigado a todo mundo que participou. O Instagram já vai nos bloquear aqui. Ariane, muito obrigado por vir trazendo essas dúvidas, por se dispor o horário aqui para vir falar com todo mundo. E estamos aí à disposição, tá? Para vocês mandarem todas as dúvidas. Ah, eu também adorei. Obrigada pela oportunidade. É muito legal trazer essa informação. Muito obrigada por passar todas essas informações também para o meu público, que tem muita gente daqui. E a gente volta numa outra oportunidade, tá bom, gente? Um beijo e até a próxima. Abraço, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.